Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Acho que a gente está bem pontuais aqui, nós estamos bem pontuais para começar. Aproveitar que já está com a casa cheia, isso é uma alegria muito grande. Eu que sou daqui, sempre que tem um evento com essa envergadura, como a gente está tendo agora, o Festival da Palavra, mais uma edição do Festival da Palavra, com tanta gente envolvida, me deixa muito feliz. E assim, o envolvimento das pessoas, não só na parte da organização, na parte do dia a dia, todo mundo trabalhando para que o evento aconteça, os autores convidados, as autoras convidadas, mas também vocês, né, o público. E aqui a gente tem uma diversidade, com certeza, muito grande de idades, de profissões, e isso é muito importante para a nossa cidade, isso é muito importante para a literatura brasileira, que é a paixão, com certeza, de todo mundo que está aqui, se não a maior de todas, uma das maiores, sem dúvida nenhuma, senão a gente não estaria aqui, né? Então, acho que isso é muito importante. Agradeço ao convite dos curadores do evento. Rogério Pereira está aqui, muito obrigado. Eu não sei se a Liana Leão está por aqui, mas agradeço pelo convite. Parabenizo também a Prefeitura, a Fundação Cultural, por esse evento mais uma vez. Dou as boas-vindas aos nossos convidados. Nós temos hoje dois convidados, uma autora e um autor, os dois muito importantes para a literatura contemporânea brasileira. Então, isso também nos deixa com bastante orgulho, bastante felicidade. Eu acho isso muito importante. Sem contar outras pessoas ilustres aqui, muito bom vê-lo, muito bom realmente esse evento da forma que está acontecendo agora. Bem, rapidamente, assim, uma breve introdução, tenho certeza que vocês conhecem bem os dois autores que estão aqui, mas assim, só para a gente começar um pouquinho, e é importante, algumas informações que a gente tem aqui, às vezes podem ser informações interessantes para a gente poder conseguir puxar alguma conversa também, né? É importante a gente pensar nessa parte biográfica, digamos assim. Esse conflito entre a biografia e a ficção também nos interessa bastante, né? Isso depois a gente vai saber dos nossos autores. Bom, a Mariana Salomão Carrara, eu passei os últimos meses aí lendo a sua obra, Mariana, assim, um atrás do outro. Fico muito feliz de poder estar aqui e te parabenizo pelo seu trabalho. É de São Paulo, paulistana, escritora, naturalmente, trabalha na Defensoria Pública. Também isso acho que é interessante a gente imaginar o universo, né? Não sei se isso, de repente, não delimita nada, mas é algo que, de repente, possa ser interessante para a ficção da Mariana. Depois a gente vai descobrir isso, né? Bem, autora de diversos romances, vocês provavelmente já ouviram falar os títulos mais instigantes e talvez os títulos mais bonitos da literatura brasileira. Não fossem as sílabas do sábado. Olha esse título, né? É um verso, é um poema. A árvore mais sozinha do mundo, por exemplo, né? E agora, recentemente, lançou um outro que é super instigante também, o título, né? Cláudia Vera Feliz Natal, sem vírgula, né? Sem separação, um nome, acho que na capa do livro é um embaixo do outro, né? Outra característica que é bem importante na obra dela, a ambientação das histórias muito variáveis, né? Ora em São Paulo, ora no Mato Grosso, ou seja, passando por uma parte geográfica muito importante. Acho que isso também é bastante relevante. A gente vai tentar entender melhor, se de repente você puder trazer mais informações. Bom, ela é vencedora de alguns prêmios importantes, o Prêmio São Paulo 2 vezes, foi finalista também uma outra vez. Acho que isso também revela e mostra grande parte da força da narrativa da Mariana, né? Acho que isso é bastante relevante. E nós temos também Jefferson Tenório, aqui do meu lado, muito orgulho, muita felicidade em tê-lo aqui. A gente estava conversando ali agora há pouco, para tentar entender de onde ele é, de onde ele vem, onde que ele está morando agora. Nascido no Rio de Janeiro, Madureira, mas passou
3 décadas vivendo em Porto Alegre, e isso me parece um ponto interessante, porque as narrativas, os livros, enfim, as histórias, né, que o Jefferson escreveu, ou escreve, não sei se isso é uma coisa que vai ser sempre assim, claro que não, mas são ambientadas, muitas vezes, em Porto Alegre, né? Porém, mora em São Paulo agora, há 4 anos, né? É isso. Muito bem, é doutor em teoria literária. Isso também é uma questão bastante importante, porque tem a parte da teoria da literatura, que, né, não sei até que ponto que isso influencia na sua ficção. Isso é realmente algo que a gente pode entender depois. Foi professor visitante na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Legal. Bom, estreou na literatura com O Beijo na Parede, de 2013, livro do ano pela Associação Gaúcha dos Escritores. Estela Sem Deus, que é de 2018, também acho que ganhou a mesma premiação, né, do primeiro livro. E depois veio o Avesso da Pele, de 2020, que teve uma grande repercussão, vencedor do Jabuti, e muitas outras coisas aconteceram depois desse livro, acredito eu, na literatura brasileira, e sem dúvida nenhuma na sua vida, como, enfim, acho que como profissional da literatura, né, como professor também, e eu acho que a partir disso, eu não sei se foi a partir disso exatamente, mas eu sei que teve uma oportunidade de poder falar para mais pessoas, né? Então, crônicas em jornais importantes pelo Brasil, essas publicações, participação em podcasts importantes também. Eu acho que isso tudo tem início, talvez, com mais força a partir desse seu livro. E, enfim, foi finalista também do Oceanos, né, esse livro. E de onde eles vêm, em 2024, finalista do Jabuti também, né? Tem esses 3 últimos livros têm um apelo visual muito bonito, né? Tem uma série interessante. Bom, então estamos diante realmente de uma autora e de um autor de grande relevância na literatura brasileira contemporânea. Bem, gente, o tema da nossa mesa hoje é a força do romance. Eu acho que a gente pode entender o romance, para a gente deixar um pouco mais assim, específico, como talvez um livro de ficção, né? O romance, uma narrativa. É claro que a gente poderia abrir, assim, qual é a força de um livro de não ficção, qual a força do livro de modo geral, né? Poesia, contos, né? Romance. Mas, assim, romance no sentido de narrativa, de história, né? De contar uma história, né? Pode até ser uma história não ficção, por que não, né? Como uma história de ficção. Qual é a força desse romance? Agora, aproveitando o tema do evento de modo geral, que é contar histórias, ler o mundo, se a gente junta esses 2 temas, né, eu acho que a gente tem um tema muito parecido, um tema muito íntimo. E eu diria o seguinte: a força do romance está em iluminar conflitos íntimos dos personagens. E coletivos, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque não existe o coletivo sem o individual, e não existe o individual que não vai se coletivizar. Dar forma às tensões do presente e ampliar nossas percepção do outro, nossa e do outro. O encontro sobre personagens, linguagem e os modos pelos quais a ficção lê, questiona e reinventa o mundo, né? A realidade não basta, né, como dizia Goulart. Então, essa reinvenção do mundo. Eu acho que é importante também, já termino para fazer a primeira pergunta, mas essa ambientação, para que todo mundo, né, fique na mesma página, eu diria o seguinte: vamos lembrar, a gente tem ao longo da história, a narrativa, incomodando muita gente. As histórias incomodam e também as histórias impulsionam pessoas, sociedade, cultura, política. Ou seja, se você começar a pensar, desde a época da dinastia chinesa antes de Cristo, 200 e poucos anos antes de Cristo, já teve queima de livros naquela época. A gente pode ir para o período do nazismo na Alemanha, teve queima de livros,
queima de autores, destruição de quadros, né, nesse período. Quando a gente pensa em ditaduras militares na América Latina, quantas vezes a gente já não viu livros sendo destruídos, livros sendo oprimidos, né, desaparecendo de onde deveria, de repente, estar. Isso tem uma razão, sem dúvida nenhuma, é porque pode provocar as pessoas, né? Um livro pode fazer com que a pessoa pense e perceba coisas que algumas pessoas poderosas não querem que seja pensado. Então, historicamente, a gente tem uma força muito grande do livro de modo geral, né? Da ficção, que seja. E dentro da ficção, a gente pode pegar, por exemplo, Fahrenheit 451, vocês, não sei se vocês todos já leram, mas ali tem uma alegoria de livros sendo queimados. Enfim, essa queima de livros, a gente pode entender simbolicamente como um cancelamento, né? Não é necessariamente colocar fogo no livro, em praça pública, embora isso tenha, de fato, acontecido. Dito isso, agora vamos voltar para a nossa realidade. Então, a gente está falando de um momento em que as redes sociais estão cada vez mais, enfim, integradas na nossa sociedade, cada vez mais rápido, cada vez mais difícil da gente se desassociar disso. Gerações, as novas gerações vindo, a nova geração vindo com uma leitura, não é uma dificuldade, mas talvez lendo, não digo lendo menos, mas lendo diferente do que outras gerações. Eu não sei até que ponto, e aí também é uma pergunta, nós temos jovens hoje, no ensino médio, ou entrando na faculdade, que já tiveram um período de leitura, né, já leram livros. Será que eles leram livros? Será que eles leram romance? Então, a minha pergunta é, será... E aí é uma pergunta para vocês dois, para a gente começar, tá, Mariana? Será que hoje eu consigo ainda dizer que essa força do romance ainda existe? Se existe, de que forma que é? E se não existe, será que teve algum tipo de substituição do romance nesse sentido? E só para terminar, e aí passo a palavra, um último momento assim que eu me lembro de fenômeno de leitura dentro de uma escola foi quando saiu, eu não sei quantos anos atrás, 20 anos talvez, o Harry Potter, de alunos assim no ensino médio e um pouco antes, andarem no intervalo, na pausa, né, no recreio, ficarem andando com um livro para lá e para cá, sem jogar, sem conversar, era uma coisa assim, um fenômeno. Eu nunca mais vi isso. Eu não sei se isso ainda existe, né? Então, qual é essa força, se é que ela ainda existe? Pode ir. Oi, boa noite. Alô? Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Paraná sempre me recebe super bem, muito acolhedor. Eu acredito, eu falei um pouco disso na Flip, né? Que a ficção, para mim, eu vou chamar de ficção, né? O que a gente está falando do romance, né? A ficção literária é como se você pegasse uma notícia, né? A notícia seria o chazinho colocado na água fria. Você vai tomar conhecimento, né? Vai contaminar um pouquinho essa aguinha, mas não vai virar um chá que vai te realmente tocar o seu paladar, né? Então, ferver essa água e ver esse chá se formando de verdade, sentir mesmo gosto, para mim, é a literatura. É a ficção e com a linguagem literária, que vai sensibilizar de verdade, te fazer atingir essa história por inteiro. E eu vi isso muito com A Árvore Mais Sozinha do Mundo, né? Que é um livro meu que partiu de uma notícia que já circulava há muitos anos sobre a epidemia de suicídios no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, mas no Sul todo, isso associado ao plantio de tabaco, né? As pessoas contaminadas por agrotóxicos, então deprimidas, hiperendividadas. Isso já é uma notícia que é sensível, é um dado muito triste, que você pode até querer se informar, você vai ficar com isso, mais uma miséria nacional, e vai tocar para a próxima. E é diferente você passar 200 páginas convivendo com essa família, né? Uma família inventada, mas que representa muitas famílias, cada detalhe do dia a dia dessa família, inclusive, no meu caso, que eu fiz ali por um olhar exterior de um espião doméstico, né, uma árvore, um carro, um espelho, completamente devotos dessa família, então com afeto anterior, apaixonado por eles. Isso acho que acaba gerando um contato com a história, com a realidade muito diferente da mera notícia.
e sobre o perigo, né? Tanto que eu comentava com o Conrado Hubner na Bienal da Bahia, que eu estava lançando esse livro, eu ia lançar ainda. Ele falou sobre o que é, eu comentei, não, porque as fumageiras, elas têm um poder ali sobre as pessoas, elas vão ficando super endividadas, dependendo, elas que avaliam a folha. Ele foi dando uma explicada. Aí ele olhou e falou, e você não tem medo? Aí eu parei, aí eu falei, não tinha, agora eu tenho, né? Seja o que for, você me explica, eu vou ter. E achei que esse pensamento dele é interessante, porque ele sabe que, tudo bem, a notícia já circulava, todo mundo lê a notícia e passa para lá. É diferente se um livro causar uma comoção, para além daquela leitura rápida, né? Então, o livro tem mesmo um livro de ficção literária, pode, ao sensibilizar as pessoas, tocá-las, emocioná-las, ou enfim, deixá-las vulneráveis pelo humor também, essa história marcar de um jeito que, se for coletivo, pode ser, vamos dizer, perigoso, né? Boa noite. Obrigado pelas palmas, obrigado por essa recepção tão calorosa. Obrigado, Rogério. Convite, estar nesse evento tão bonito, numa quinta-feira à noite, com tanta gente, para conversar sobre literatura, sobre livros, né? Então, fico muito feliz de poder ter esses momentos. E ao lado da Mariana também, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma dupla, né? A gente já fez alguns eventos juntos. E obrigado, Carlos, pela apresentação. Então, o romance, gênero romance, ele é uma invenção burguesa, né? Então, nasce como romance, né? Ali no século XIX, mas ele é um pouquinho anterior, né? Assim, a gente pode colocar Don Quixote, por exemplo, como um exemplo de uma mudança de narrativa. Então, a gente tinha as epopeias, Odisseia, que agora está na moda, né? Ilíada, Eneida. Depois a gente passa para as novelas, já anos depois, né? As novelas de cavalaria. E o Don Quixote é, na verdade, uma crítica, de certo modo, a essas novelas de cavalaria, né? As literaturas de capa e espada, né? E ali inaugura um modo de narrar, e que é um modo de narrar que põe um herói não mais naquele pedestal, né, mas um herói que é levado ao ridículo, né, o herói que a gente ri desse herói, né. E aí, quando a gente tem o romance propriamente no século XIX, a gente tem um tipo de romance que é nascido na burguesia, porque é esse sujeito, esse herói, né, que já não é mais risível, mas é alguém que se pensa, né? É alguém que mostra suas fragilidades, que mostra determinadas coisas. E lá, na Odisseia, por exemplo, você não tinha um herói que se pensava, né? Nessa adaptação agora que teve na Odisseia, a gente tem ali um herói um pouco diferente daquele herói grego lá e tal, que matar as pessoas não era uma questão, né? E ali no filme parece que virou uma questão. É muito contemporâneo, né, nesse sentido. Então, eu acho que o romance ele tem essa força porque ele tem essa característica individual, uma característica de um escritor que decide falar sobre o seu universo, e ao falar do seu universo, ele se torna universal, né? Ou uma tentativa de tornar universal. Vamos pegar o Grande Sertão Veredas, né? Que é quase uma espécie de epopeia. Mas vejam o que o Guimarães Rosa faz, né? Ele pega o sertão e diz que o sertão é em todo lugar. O sertão também é dentro da gente. O sertão é quando a gente menos espera. Então, essa ideia do coletivo e do individual é a matéria que o romance trabalha, né? Então, nesse sentido, ele tem uma força muito grande, né? Porque, ao mesmo tempo que o escritor, quando está lá produzindo o seu livro, e está fazendo uma espécie de acerto de contas consigo mesmo, né? A escrita do romance é um acerto de contas com o seu passado, com as suas angústias, com as suas contradições, né? E essas angústias e contradições encontram ressonância no leitor, né? Agora, não sei se vocês já viram, e Dostoiévski voltou com uma força incrível, né?
jovens lendo Noites Brancas. Não é o melhor livro do Dostoiévski, mas pessoas têm falado nesse livro, o Crime e Castigo também tem falado. O que tem nesses livros que fazem com que as pessoas voltem nele, né? Então, ele se atualiza no tempo porque ele diz algo importante para as pessoas. E esse algo importante tem a ver com os nossos sentimentos, né? Tem a ver com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas culpas. Então, são livros que acabam se atualizando. Então, eu acho que a força do romance está nesse sentido, né? De conseguir se atualizar no tempo e continuar dizendo coisas infinitamente, né? Ou seja, daqui a 100 anos, as pessoas ainda vão estar falando sobre Crime e Castigo. Espero. Legal, eu acho que vocês falaram de duas coisas importantes que dá para a gente retomar, talvez, ou ir um pouco mais além, né? Uma delas é isso mesmo, né? Eu diria assim, como que a gente consegue identificar, ou se é possível de identificar, alguns elementos, você já falou alguns deles, que contribuam para que o livro sobreviva. Porque o livro, ou pelo menos o Dostoiévski, por exemplo, existem momentos, né, de repente retomou, daí ninguém mais fala, de repente retomou, depois ninguém mais fala. Isso recentemente aconteceu, por exemplo, com Machado de Assis. Ficou um tempão assim, meio que ninguém falava mais, aí de repente os americanos se encantaram e aí voltou com força total, daí as editoras aproveitaram e jogaram no mercado, as escolas escolheram Machado de novo para ir para frente e assim por diante. Então, existem momentos que podem ser momentos, e precisam ser coletivos, acredito eu, para que isso vá para frente, né? Então, isso é uma pergunta, se de repente a Mariana quiser complementar, o que faz esse romance sobreviver? Ou o que faz um romance desaparecer? Também isso é uma outra pergunta, né? Tanto desaparecer quanto sobreviver. E o outro ponto que vocês tocaram, a Mariana comentou sobre a questão, por exemplo, da árvore mais sozinha do mundo, e o tema, um dos temas, porque não é o único tema do livro, né, que é da questão do suicídio. Claro que não é o único tema, tem muitas coisas ali importantes, como, por exemplo, a relação familiar, o amor entre eles, e a relação das irmãs e tal, etc. Dos irmãos, né, porque tem o Pedro, né, que é o menor. Enfim, é um tema, o suicídio é um tema bastante delicado, né, nesse caso. Então, será que o tema ajuda, contribui para que esse romance volte ou vá embora e suma, né? Isso tem a ver com a sociedade, o momento que a sociedade está vivendo? Então, essas duas perguntas meio que eu faço mais uma vez para ver se, de repente, a gente consegue pensar um pouco melhor, né? O que faz o romance sobreviver ou desaparecer, né? Se isso tem a ver com temas ou não, o que tem a ver? Meu microfone está meio estranho, né? Oh. Eu acho que o Jefferson vai responder melhor como professor, como teórico. Mas, assim, todo mundo estuda nessa tentativa de entender o que faz de um livro um clássico, né, o que torna um clássico um clássico. É difícil de imaginar. E, para mim, tem muito a ver com o Guimarães, por exemplo, uma inventividade de linguagem que não vai deixar de ser inventiva meio que nunca, né? Realmente é um negócio muito dele ali, que fascina sempre. Talvez, não sei se é o tema acho que não. Pode ser que tenha alguns temas que tragam em si uma efemeridade do seu tempo. E se desaparecer por isso, também não é um problema. Eu acho que termos livros que fazem muito sentido no nosso tempo, com o nosso momento, tudo bem também, é interessante que a gente divida e compartilhe com os nossos autores e converse com eles de um assunto que é do nosso momento agora, e que pode envelhecer, um assunto que pode se perder na história, ainda mais hoje em dia, que tudo está se transformando muito rápido, né? Você pode fazer um grande drama envolvendo uma questão tecnológica que está trazendo dilemas éticos e que ela é superada em 5 anos, mas isso continua tendo sido importante naquele momento e pode ser que até historicamente faça sentido no futuro esse resgate, né? Mas, para mim, fica muito mais associado a uma linguagem que trouxe esse tema de uma forma que tirou as pessoas de uma sensação pragmática na leitura. Então, você está lendo, você sai do seu mundo diário e cotidiano por conta de alguma coisa que esse livro fez. E, para mim, normalmente é pela linguagem, não pela temática.
Isso tem a ver com aquela identificação, né, que o Tenório falou agora, o Jefferson falou agora sobre a identificação do leitor com relação ao tema ou com relação ao personagem, uma identificação que não necessariamente eu gostei do personagem, pode ser eu odiei o personagem também, né? Mas essa identificação, ela me parece que é importante para que, né, tenha essa continuidade, não sei. Você acha que essa questão do romance sobreviver ou não deixar de sobreviver está sempre relacionado aos temas importantes da época? Ou, por exemplo, às vezes eu me dou conta assim, nossa, uma música, tudo bem, não é um romance, mas uma música dos anos 80, eu estou vendo crianças de 12, 13 anos cantando uma música, meu Deus, por quê? Porque está numa série da Netflix, ou sei lá da onde, e aí voltou. Isso acontece, será? Ou pode acontecer também com os livros? E de que forma que isso poderia acontecer? Eu acho que a Mariana trouxe o elemento crucial do que faz um livro ser literatura, linguagem. Não há como diferencia um livro literário de uma notícia de jornal. Linguagem. A linguagem do jornal ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta. Ela não dá margem para muitas interpretações. Essa é a linguagem informativa. E a linguagem do romance ela é uma linguagem inventiva. E essa linguagem inventiva é que vai servir de base para que esse livro resista ao tempo. Por que o Ulisses, do James Joyce, ainda é lido como um livro quase impossível ou indecifrável? Ele tentou justamente fazer isso. Ele criou uma narrativa em que ela é indecifrável por natureza, ou seja, você não consegue chegar a tudo que esse livro diz, porque o trabalho com a linguagem é um trabalho extremamente sofisticado e é um trabalho para resistir ao tempo. Então, os livros que ficam são esses livros, têm um trabalho com a linguagem, uma complexidade, uma sofisticação, e sofisticação não significa dificuldade, né? Sofisticação significa uma complexidade em retratar ou representar personagens que são altamente complexos, altamente contraditórios. Então, o trabalho com a linguagem é extremamente importante. Agora, tem acontecido, né, desses livros voltarem, né, à tona, a gente não pode esquecer do elemento das redes sociais, né? O caso do Machado de Assis foi isso que aconteceu. E hoje eu dei uma entrevista falando sobre o que eu achava sobre Dostoiévski ter voltado com essa força. E tem a ver com o que eu disse antes, né, com esses elementos que os livros trazem, mas também tem as redes sociais e uma espécie de celebração, não do livro propriamente, mas uma celebração dos booktubers, né? Ou seja, pessoas que se tornam referência. E também uma espécie de capital simbólico, e talvez alguns jovens devem ter se dado conta que pega bem você ler um escritor russo do século XIX, ou pelo menos mostrar que você leu, pelo menos mostrar uma foto, né, dizendo que... Então, não necessariamente, aí é mais uma opinião, não sei se isso de fato acontece, mas não necessariamente esses livros estão sendo lidos, né? Mas o fato de ter alguém falando do livro é também um capital simbólico para conseguir mais seguidores, né? Não há nenhum problema nisso, né? Eu acho que é importante, todo incentivo à leitura é importante. Incentivo a chegar nos livros é importante. Se não estão lendo ou não, aí é uma outra questão, é um outro desdobramento, né? Mas ter acesso e saber que existe, né, o livro, porque a questão não é por que estão lendo Dostoiévski agora, a questão é como estão lendo, né? Não é um texto fácil, né? É um texto com muitas nuances, é um texto com várias camadas, né? Estou falando do Crime e Castigo. A linguagem também é uma linguagem culta, própria do século XIX, né? Então, como esse livro está sendo lido, né? Mas, enfim, toda a forma, né, de trazer esses livros de volta, eu super apoio. Então, continuem, booktubers, a trazerem Dostoiévski. Maravilha, legal. Gente, os livros incomodam também?
por exemplo. Não só na questão temática, mas na linguagem também. Será que existe, de fato, e por que existe isso, e de que forma isso? O Jefferson, com certeza, tem uma experiência, acho que, na pele, né, com relação a isso. Incomodam ainda determinados poderes, determinados governos, determinadas pessoas que detêm algum tipo de poder. E eu vou voltar, antes de passar a palavra para vocês, eu vou voltar para a escola, mais uma vez. Por que para a escola? Porque, assim, a continuidade dessa leitura, né, que a gente aqui, das pessoas que estão aqui, quem né, são leitores, está ali nos alunos que estão fazendo o Fundamental 2, que estão no ensino médio. Será que eles estão lendo, não estão lendo? Aí tem as leituras obrigatórias, tem os professores que incentivam, tem as leituras que são necessárias para desenvolvimento de conhecimentos e assim por diante. Mas isso pode incomodar a diretora da escola, pode incomodar o prefeito da cidade, pode incomodar por algum motivo, pode ser porque o tema suicídio seja um tema muito delicado para algumas pessoas, e, não sei, estou chutando, ou então outro tipo de tema, que, enfim, né? Então, de que modo que vocês veem isso? Isso tem acontecido? Existe alguma forma para lutar contra isso? Ou temos que lutar contra isso ou não? Ou seja, só uma provocação para a gente falar um pouquinho sobre esse incômodo e por que tem esse incômodo, né, Mariana? Na minha vivência, eu não tive problemas com o poder estatal, né? Mas o Se Deus Me Chamar, Não Vou, me trouxe uma informação assim de sociedade que eu não fazia ideia antes de publicar, que foram os haters religiosos, só pela palavra Deus no nome do livro, que não é sobre isso, né? É uma frase, a criança, uma religiosidade super infantil dela, tentando especular sobre um Deus meio Papai Noel que ela tem, e é sobre morte, né? Sobre o medo que ela tem de morrer. Então, quando Deus chamar, ela vai sair correndo, porque é para ela não morrer sozinha, alguém vir que ela está morrendo. Não é nada sobre rejeição de religião. Podia ser, que fosse, mas não é. Curioso você falando do Dostoiévski, né? Quando a Folha, o grupo de leitura da Folha adotou Se Deus Me Chamar, Não Vou, o post era: comunidade todas, lê Se Deus Me Chamar, Não Vou. E isso caiu no algoritmo do hater religioso, foi horroroso, as pessoas me chamando de... aí vinha transfobia, me chamando de travesti, me chamando de... E um dos comentários era: esse povinho, quando vai ler um Dostoiévski, não entende nada. Então, assim, realmente, talvez Dostoiévski tenha caído num lugar aí de leitura, de título, né, de leitura, assim, de status, né? E também ele acaba não entrando em escola por causa do nome, sendo que tudo bem, tem uma coisa do enredo que pode ter escola mais moralista que não queira bancar, mas é um livro muito importante para o universo estudantil. Toda vez que eu converso com estudantes, ele é muito rico por conta do bullying, da solidão, da autoestima do adolescente ali, complicada no universo escolar, o romantismo e tudo, então, gordofobia. É um livro que não tem por que não ser barrado nesse lugar. E todo mundo que eu vou conversar fala: eu queria muito usar na minha escola, mas não tem condição, não tem condição. E quando eu fui fazer um evento no interior de São Paulo, em Franca, as pessoas me falaram mesmo que têm sofrido demais com a adoção de livro em escola, qualquer livro. Livros que você não conseguiria imaginar que tem algum problema, livros clássicos, inclusive. Então, vem uma lista, e para você conseguir aprovação, mesmo em escola particular, assim, escola pública também, uma aprovação tem que ter uma justificativa longa para cada um, justificativa moral, de por que pode, por que não tem problema, porque, assim, é realmente muito triste, né? Então, esse é o lado que me chegou dessa situação que você mencionou. Jefferson tem outro relato até mais pessoal. A literatura, por natureza, ela provoca incômodo, seja em quem for, seja autoridade ou não. O papel da literatura é discordar da vida como ela é e propor coisas também, né? Ela é também propositiva, mas não é uma proposição aparente e uma proposição objetiva. Por exemplo, vamos pegar o Bartleby, escriturário, né? Quando ele se recusa a cumprir as ordens do chefe. A gente pode achar, enquanto leitor, que o fato de ele dizer prefiro não fazer, pode ser uma proposição. Então quer dizer que é assim.
Agora eu vou chegar lá no meu trabalho, amanhã de manhã, vou chegar para o meu chefe e vou dizer, prefiro não. Experimentem fazer isso. A gente sabe que o caminho não é bem esse, né? Mas que prefiro os nãos são esses, né? Vamos fazer uma relação com as culturas de matriz africana. Oxum diria talvez. Sei lá, Ogum diria não diria prefiro não, eu já diria não, né? Então, eu acho que são arquétipos e representações que as narrativas nos dão, que não servem como fórmulas de como viver, mas elas nos oferecem questionamentos. Talvez a gente não fizesse se não tivesse acesso aos livros e à literatura. E na escola se torna ainda mais grave, vou botar a palavra grave, de gravidade, porque a escola tenta escolarizar o mundo e a vida. E ao escolarizar a vida, ela tenta colocar em lugares, em caixas. É uma pedagogização da vida, né? E a arte e a literatura não cabem nessa estrutura. Então, por mais que a escola seja aberta, progressista, por mais que os pais sejam abertos, progressistas, vai chegar um momento que a arte vai incomodar, porque o papel da arte é esse. E o incômodo pode ser por várias questões, né? Pode ser por questões de sexualidade, de raça, política, porque ela justamente vai tocar nessas feridas que muitas vezes a gente não quer ver. Então, não me parece que é um problema a ser resolvido. A questão é quando esses incômodos passam a tornar, a trazer a censura desses livros. Aí sim a gente tem problemas, porque grande parte das pessoas não sabe lidar com os seus incômodos. E a literatura o que faz? Justamente é mexer naquilo que as pessoas não querem. É o que eu costumo dizer, né? Gente feliz não incomoda os outros, né? Por isso façam terapia. É verdade, já viram gente feliz incomodar os outros? Incomoda. Então, eu acho que a literatura ela acaba fazendo justamente isso. Então, como a gente tem muita gente incomodada consigo mesmo, quando vem um livro de literatura, o que acontece? Vamos censurar, porque eu não quero falar disso na minha família, os meus filhos não vão ler isso aqui. Então, eu fui professor durante muitos anos e enfrentei alguns casos assim bem escabrosos de famílias que não queriam que seus filhos lessem, não por causa do livro, mas porque teriam que lidar com esses temas em casa. Legal, isso aí, nossa, são muitas coisas, são muitas camadas, né? A moralidade, isso realmente incomoda muita gente ali, acho que no seu relato, Mariana. Independente do tema, né, como o Jefferson falou, o livro, né, a literatura está aí para provocar de fato. Quantas vezes a gente já, não sei se nós mesmos já não fizemos isso, mas pelo menos a gente já viu alguns leitores escondendo os livros de outras pessoas, né? Tá lendo um determinado livro polêmico ou porque é um livro que incomoda a outra pessoa. Minha mãe não pode ver que eu estou lendo esse livro, sabe, algo assim. Então acho que de fato acho que tem essa provocação. E aí agora a gente entra dentro desse mesmo universo que a gente está conversando, especificamente sobre o processo de escrita de vocês durante o momento em que vocês começam a pensar a respeito de um livro. A Mariana, assim, as suas entrevistas, quando eu vejo por aí, eu sei que você comenta muito sobre isso, você já comentou aqui, inclusive, sobre, por exemplo, de onde veio a ideia de escrever um determinado livro, A Árvore Mais Solitária do Mundo, por exemplo, ou, enfim, a história das sílabas, que é um acaso ali acontecer dele morrer daquele jeito, cai uma pessoa em cima da outra e tal. A minha pergunta para vocês se quando vocês começam a pensar numa determinada história, e pode ser que não tenha uma resposta única, não tem problema, mas essa é a ideia, entra também essa motivação da provocação do livro. Aqui eu quero trabalhar um tema tal, eu quero trabalhar sobre o tema da religião, e eu sei que esse tema é um tema polêmico, então, conscientemente, eu estou pensando numa história porque eu quero dizer isso. Ou não.
a partir de uma imagem, essa imagem é uma imagem que vai me levar a uma determinada história, e depois que a história está se desenvolvendo, é que daí eu começo a pensar quais são os temas que eu estou trabalhando, então eu vou desenvolver melhor aqui ou não, e assim por diante. Ou até mesmo, não, eu simplesmente escrevi uma história, porque eu queria contar aquela história, e o que vem dali é responsabilidade do leitor, não minha. Né? Essa é uma pergunta. A gente acho que parte do princípio muito mais literário, né? Uma vontade realmente de contar uma história que bateu dentro da gente com iniciou uma linguagem interna dentro da cabeça que já é uma maquinação de livro, assim. Então, não, se eu fosse fazer esse cálculo, eu não conseguiria. Eu acho que pode ter autor que consegue fazer uma manipulação de temas para que, hoje eu quero discutir isso, então farei esse livro. O que eu tenho são temas da minha visão de mundo, né? Então eu gosto muito de abordar e de explorar nas histórias a amizade entre mulheres e o que esse vínculo pode gerar, né? Até do ponto de vista legal. São coisas que me interessam, mas me interessam como pessoa para explorar na minha própria vida. Então, isso acaba indo para os livros. E, de repente, eles encontram uma ideia que se soma a essa vontade e surge essa vontadezinha de virar um livro. Mas aí, o livro tem um poder que não é o que a gente calculou. Então, claro que tem uma cautela, hoje em dia, depois que eu já tive muito contato com o leitor e com o que o leitor faz do livro, uma cautela de não ser mal interpretado. Isso pode até ser uma coisa que chega a, vou até usar a palavra ruim, mas contaminar a escrita, né? Mas não um cálculo de manipulação de temas, né? Um pouco mais panfletário ou até militar, né? Por uma causa, porque não é bem isso que move o meu texto, senão eu não tenho o texto. Mas o que o leitor faz com isso, se você teve êxito na literatura, êxito na comoção, no envolvimento, às vezes tem a ver com o tema, né? Então, pode ser que tenha um desdobramento. Alguém que trabalha na saúde mental, que já me procurou para a gente conversar sobre a questão da árvore mais sozinha do mundo, fazer uma palestra, tentar fazer mais busca ativa na região. Uma professora que dá aula para crianças que trabalham no tabaco, pedir os livros para trabalhar em sala de aula. Então, são movimentos que são da realidade, né? Como se eu tivesse realmente trazido, vamos discutir esse tema. Mas ele é um tema que se discute porque, literariamente, ele fez sentido. Eu comentei hoje, num outro evento aqui em Curitiba, que teve uma menina, uma mocinha de 18 anos, que me falou um dia que, por causa dos sílabas, por causa da cena em que a narradora descreve o creminho noturno que ela passa na bebezinha dela, e ela está super deprimida, em luto, e ela tem uma relação difícil com esse bebê, mas o creminho é o momentinho dela com esse bebê. É o momento em que ela se sente mãe, em que ela não quer que a babá faça isso. E aí, essa cena fez com que ela, que estava afastada da mãe há alguns anos, ligasse para a mãe de madrugada e começasse a conversar, retomar uma relação possível entre elas. Não é uma cena que em nenhum momento passou pela minha cabeça de reconciliação mães e filhas adultas. E se eu tivesse feito, vou fazer um livro para reconciliar mães e filhas, jamais isso ia acontecer. Boa. Né? Então, acho que tem isso, a entrega para a fantasia literária com a linguagem que você sentiu que que faz esses efeitos colaterais, né? Legal. E você, Jefferson, nesse tema aí do que Como diz escrever? o meu filho adolescente, 16 anos, escrever um livro é um trampo. Gente, é uma coisa de maluco, assim, né? Devem ter escritores aqui, vocês devem saber do que eu estou falando, né, Mariana? Assim, a gente começar uma coisa, você vai levantar um universo, vai levantar um mundo. Assim, é muita coisa que está envolvida, né? E a escrita de um romance é, antes de tudo, uma experiência. É experiência. Né? E eu não consigo entender como é que tem gente que consegue escrever, ou que quer escrever com inteligência artificial, se o barato de fazer literatura é a escrita, né? É esse momento. Então, eu lembro que quando eu comecei a escrever literatura, eu não escrevi porque eu queria ser escritor. Eu escrevi porque eu queria escrever. É diferente.
né? Então, eu imagino que quem escreve com a IA está mais interessado nessa idealização do que é o escritor, né? Nesse glamour em torno do escritor, do que propriamente esse trabalho artesanal com a palavra, que é escrever livro, né? Então, nesse sentido, existe o que a Mariana falou, essa responsabilidade ética diante daquilo que você está escrevendo. E responsabilidade ética não significa uma moralidade, mas significa que, ao colocar uma cena de violência, ela não pode ser gratuita. Ao colocar uma cena de sexo, ela não pode ser gratuita. Ela tem que estar amparada por uma reflexão, ela tem que estar amparada por uma profundidade. E é por isso que dá trabalho. Não posso colocar uma cena porque eu acho que ela deve estar ali. É toda uma preparação para que esse livro funcione como literatura. Então, eu não consigo pensar, vou fazer esse livro porque isso aqui vai causar polêmica. Vocês imaginam se eu tivesse escrito O Avesso da Pele pensando, quero ser censurado, então eu vou colocar aqui uma pornográfica, né? Porque lá o pessoal do Paraná, desculpem gente, né? Não, mas Mas o pessoal de Mato Grosso do a Sul gente entende. vão me censurar lá ainda. Não dá para fazer isso, né? Então, quando a gente pensa numa história, a gente pensa em contar uma boa história. É o que vem antes e é o que tem que vir antes. De que forma eu vou contar essa história em que eu gostaria de ler? Então, o primeiro leitor somos nós mesmos. Então, eu estou escrevendo para mim. E depois, quando esse livro começa a ganhar corpo, né, começa a ganhar uma estrutura, aí, no meu caso, eu começo a entregar para pessoas que eu confio. Não pode ser a mãe, né? Ela vai dizer que está maravilhoso. Mas tem que ser alguém que te diga a verdade, né? Que te diga, que seja sincero, honesto com aquilo que você está escrevendo. E os temas vão aparecendo com esse corpo no mundo, né? E esse corpo no mundo pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser o vento, pode ser qualquer coisa. Então, o tema é secundário sempre. Antes vem uma questão existencial. É isso que faz o livro parar de pé, né? O resto são coisas que vão agregando, né, ao romance. Legal, a linguagem, né? Parte daí. Mas isso me leva a um outro pensamento, e aí é uma outra pergunta que está ligada a isso também, do que a gente acabou de falar, que é o que a gente chamou, o que eu chamo de o leitor ideal. É muito comum, quando você começa a escrever, ou alguns escritores têm isso, né? Nem todos, naturalmente, mas, enfim, você começa a escrever. Você acabou de comentar, não, primeiro tem que agradar a mim mesma, sou eu que estou fazendo, depois tem algumas pessoas que eu confio. Mas será que, para vocês, existe um leitor ideal? Esse leitor, ele não é necessariamente uma pessoa, e ele não é necessariamente alguém que você conheça. Talvez, ficticiamente, um leitor que está lendo aquilo que você está escrevendo, não você exatamente. E dentro dessa pergunta, depois de tantos livros e tantas conversas como essa dessa leitora que comentou com você sobre a questão de ser mãe ou não, se essas repercussões, às vezes individuais, você escutar um leitor seu falando, esse livro mudou minha vida, ou então esse livro, essa passagem exatamente aqui, fez com que eu voltasse a falar com a minha mãe, algo assim. Isso traz uma responsabilidade para os próximos livros? Isso atrapalha vocês, né? Puxa, agora não é o meu primeiro livro, eu não sei se eu tenho aquela inocência que eu tinha anteriormente. Como que eu vou voltar a ter essa inocência para poder escrever sem que esse leitor ideal, imaginário, ou não tão imaginário assim, me atrapalhe a produzir alguma coisa, né? Então primeiro é a linguagem, eu quero contar uma história, mas será que depois do Avesso da Pele, eu não fico um pouco mais, e agora, para onde que eu vou, né? Eu fiz essa pergunta para o Cristóvão Tesa, por exemplo, depois que ele fez aqueles sucessos tremendo com o Filho Eterno. E agora, o que vem depois? Você tem medo que o leitor compare? E, ao escrever, isso te atrapalha ou não? Então, é uma pergunta, acho que, de repente, veja o que vocês acham.
Eu acho que eu não tenho mais como escrever com a liberdade que eu tinha no Se Deus Me Chamar Não Vou, que eu não sabia nem se algum dia sair em alguma editora, né? Então, realmente, era uma coisa muito solta, muito divertida, muito para mim e para os meus amigos que eu conhecia, que era tudo que eu tinha publicado até então, eram publicações muito pequenas. Mas eu tento não me tolher também muito além disso. O que acontece, por exemplo, que está no tema da nossa conversa anterior, aqui, a última pergunta. O Cláudia Vera Feliz Natal, eu queria narrar um juiz com indecisão crônica, uma insatisfação com a carreira e uma autoestima muito baixa, uma sensação de que não sabe fazer o que tem que fazer, que não é capaz, está vulnerável diante ali dos outros atores da justiça, não consegue se relacionar muito bem, e na hora que vai fazer uma defesa técnica de um processo administrativo, né, de acusação contra ele, em vez de ele se ater ali a lucidez, ele perde a cabeça e começa a narrar a vida toda dele desde o começo das comarcas ali no Mato Grosso. Se eu colocasse uma juíza nesse papel, eu não ia dizer o que eu queria realmente dizer. Porque o Brasil, nós não temos a equidade necessária para que eu tenha uma mulher nessa indecisão existencial, né? Eu teria uma juíza, ela é indecisa, ela não está preparada para a profissão dela, ela é emocionada, vai falar uma defesa técnica, ela solta o verbo, abre o coração, ela não tem força para peitar o promotor da comarca. Então, vai para um outro lugar. Então, isso é um tipo de escolha extraliterária que acaba sendo literária, né? Porque se eu quero falar de uma coisa que, com um reforço de estereótipo, eu não consigo falar, eu tenho que optar por explorar agora o universo masculino, que acabou sendo muito interessante para mim. A amizade entre homens, tal, foi uma curva interessante, mas que entrou numa escolha literária, né? Foi uma contaminação, em certo modo, né? E aí, acho que, na hora, eu tento não pensar em nada, no texto, na frase. Realmente a linguagem, meu personagem, a dor que eu estou tentando sentir junto com ela, com a narradora. E aí tem a releitura logo a seguir, que eu costumo fazer, né? Aí, nessa releitura imediata, vem esse leitor abstrato, que está tentando ver se está claro, se está dando para entender, se tem uma ambiguidade que eu não desejo. E é quase técnico isso, não é tanto de medo. Aí, claro que tem algumas ousadias, que eu posso falar, bom, isso aqui é uma opinião do personagem, é uma opinião polêmica, eu vou torcer para que os meus leitores, confio neles, entendam a diferença de personagem e autor, e percebam que eu estou, ao contrário, veiculando uma visão de mundo. E esse juiz que chega lá com essa empáfia da capital e começa a desprezar essas pequenas cidades, ele está meio alienígena ali. Eu não estou dizendo que Cláudia, Vera ou Feliz Natal sejam cidades horríveis, né? É ele ali naquele olhar. Então, tem que ter um pouquinho de paciência na leitura, de ter ver todos os lados, né, da coisa. Teve algum comentário desse último livro que você tenha ouvido, ou enfim, por você ter colocado, porque assim, achei genial isso que você falou da ideia do juiz homem e tudo mais, mas você, como uma autora mulher, ter escrito sobre o ponto de vista ou criado um personagem que é o protagonista masculino, alguém comentou alguma coisa com você? O que pergunta é justamente a escolha, já que todas as minhas narradoras anteriores Exato, eram mulheres. mulheres. Mas era também por conta dos temas que eu queria tratar, muito ligados à maternidade, à amizade também entre mulheres. Fazia todo sentido serem mulheres ali. Entendi. Apesar que a árvore mais sozinha do mundo tem o espelho, que é homem, enfim, são narradores masculinos também. E a família toda tem outros elementos. Mas tem muita coisa ali das situações das mulheres nesses livros. Mas o curioso é que, mesmo narrado por um homem, você está falando mais ainda de mulher, porque você está colocando elas expostas ali nas decisões que eles têm que decidir, estão discutindo numa sala de audiência. A mulher ali vulnerável, às vezes algemada, com mãe, o filho lá na Bolívia. É uma situação que você vê ainda mais a exposição da mulher agora, que você tem que enxergá-la pelo olho, né, pelo olhar desse homem que pode tentar ao máximo, mas talvez não as entenda. Então, acho que, de certa forma, eu continuo no mesmo universo. Eu não teve esse questionamento, até porque eu já fui uma árvore, um carro, agora eu posso ser um homem, talvez. Um espelho eu tomei português. o cuidado de tentar primeiro ser um carro, depois um homem. Excelente. E Jefferson, seu leitor ideal ou imaginário, ou não sei como a gente chama? É maravilhoso ouvir isso, Mariana. Ver como que a gente faz as escolhas, né? E essas escolhas são decisivas para o que a gente quer contar. E aí acho que chega esse momento mesmo da consciência da escrita. E no meu processo, primeiro, é meio um fluxo.
de contar a história. Aí é o momento de se emocionar, é o momento de ouvir música, escrevendo e tal. E aí a releitura, aí para tudo, silêncio, e vamos para a linguagem, vamos para a palavra e para essas escolhas também, né, que são bastante importantes. Agora, é importante também escrever para esse leitor abstrato, escrever sem o pai e a mãe junto. Opa, vamos lá, Por quê? psicanálise. Aí é psicanálise, né? Deixem o pai e a mãe longe de vocês, porque tem algumas cenas que você quer criar e aí entra aquela coisa, tá, mas o pessoal lê isso aqui e achar que é verdade, ou o que a minha mãe vai achar, o que o pai vai achar, né? Rola uma coisa moral também, né? Então é importante afastar isso. E eu tive essa experiência com o meu primeiro livro, Beijo na Parede, e lá pelas tantas tem uma cena, é a história de um menino, 11 anos de idade, perde os pais e vai morar na rua, e ele é adotado por uma prostituta. E aí ela leva ele para casa, cuida dele, aquela coisa toda, e aí ele, enfim, ele passa algum tempo com ela, e chega o momento em que ela passa de toalha na frente dele, e ele acha aquilo incrível. Só que ele entra num conflito, porque ele olha para ela como mãe, mas ele não sente por que ele estava sentindo uma coisa diferente, né? E aí eu terminei de escrever o livro, entreguei para minha mãe. A minha mãe foi a primeira leitora crítica da minha obra. E na época eu morava com ela. E ela ficou 3 dias sem falar comigo. Até que no 4º dia, a gente tomando café, ela de cara fechada, né? E eu, mãe, está acontecendo alguma coisa? E ela disse, não, está tudo certo. É que eu terminei de ler seu livro. Eu disse, e você gostou? Eu vou escrever uma carta. E ela escreveu uma carta dizendo, meu filho, nunca achei que ia encontrar tantos palavrões num livro. Mas quero dizer que essa história foi uma das histórias mais bonitas que eu já li na vida. Ela continuou escrevendo. Muito bonita a carta que ela escreveu. Mas o fato é que minha mãe nunca mais andou de toalha na minha frente. Excelente. Mas você vê, a gente sempre, né, tem que realmente pensar bastante, mas tem que sair desse pudor, né? Tem que sair dessa função, sem dúvida nenhuma. Bom, 2 perguntas. A gente está quase finalizando aqui a nossa conversa, mas acho que a gente consegue complementar mais um pouquinho aqui o pensamento. Assim, se existe e por quê? Existe algum romance ou algum livro de ficção que vocês gostariam de ter escrito, dentro disso que a gente conversou, né, com essa força, ou enfim, uma coisa individual, né, uma identificação individual que seja, né, aquele livro que vocês terminaram de ler e pensaram, puxa, eu queria ter escrito esse livro. E uma outra pergunta é, o que vocês estão lendo agora, nesse momento, assim, nesses últimos dias? Conta pra gente. Mariana, tem algum livro que você... Todos do Saramago sempre me impressionaram muito. Talvez eu responda sempre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tem alguma coisa ali que me fascina muito, e eu acho que é a história da versão, que eu estava até comentando hoje no outro evento. Quando eu era pequena, eu me encantei muito por um livrinho que chamava A Verdadeira História dos Três Porquinhos, porque era a versão do lobo. E essa versão do lobo já trocava tudo, ele era inocente, isso talvez também tenha a ver até com defensoria pública, né? Ele era inocente, mal interpretado, e você conseguia encaixar os fatos, faziam sentido, e isso ficou comigo, né? Eu gosto de versões, nas sílabas a gente tem a versão da Ana, você vai fazer a sua própria versão da Madalena a partir do que ela fala. E o Evangelho é uma versão muito peculiar e muito literária de fatos da Bíblia, né?
Eu acho muito interessante o que ele fez ali, um trabalho que você vai rindo, e você vai rindo com uma linguagem absurdamente literária, então realmente me encanta muito. É como se, e se Dom Casmurro tivesse sido escrito sob o ponto de vista da Capitu, né? Porque mudaria totalmente, É né? que a gente sempre fala, né? E aí, lendo, nossa, minhas leituras estão extremamente caóticas, porque é muito evento, aí você quer ler. O último que eu li mais recente foi para a Flip, para assistir uma mesa de um guatemalteco que estaria lá, e chama Tarântula. Nossa, muito interessante também, bem pequenininho, e muito traumático, bem bonito. E super autoficção ali, né? Autoficção. Bem verídico, mas também poderia não ser, porque a linguagem é totalmente literária, tanto faz se aconteceu ou não, mas é dolorido de ver, né? Legal. Com um livro que você, ou autor, que você não só gosta, mas assim, gostaria de ter, de fato... Sabe que os escritores escrevem por inveja, né? Boa. Aí que eu queria chegar. São invejosos. Eles leem um livro bom e, puta que pariu, por que é que eu não tive essa ideia? Alguém chegou antes, né, e escreveu esse maravilhoso. E eu queria ter escrito nada mais, nada menos do que Memórias Póstumas para as Cubas. Um morto-vivo falando, aquela dedicatória, né, aos vermes, né, o corpo, aquelas frias carnes que devorarão. E o Marcelino Freire atualizou esse início dizendo: minhocas, cheguei. Maravilhoso, né? Eu queria ter escrito, mas depois que eu comecei a ler algumas coisas e cheguei no James Baldwin, escritor norte-americano, quando eu li Terra Estranha, Boa. eu pensei, cara, eu quero escrever esse livro, eu queria escrever esse livro. E foi um livro que me deu muita força para fazer O Avesso da Pele, né? E foi a primeira vez que eu vi um autor negro trabalhando com profundidade temas sobre o racismo, sobre a violência, e era algo que eu ainda não tinha visto na literatura. Então me impactou muito e eu comecei a ler o James Baldwin e pensei, não, é possível fazer uma literatura com esses personagens que eu penso, com um pouco da minha experiência também, livros. E, por fim, era só um, mas eu vou falar de mais um, que é O Grande Sertão Veredas, que era um livro que eu super escreveria. E eu costumo dizer que, cara, quem faz um livro desse, né, faz um livro como O Grande Sertão, entendeu a vida. Ele entendeu a vida. Assim, entendeu e depois morreu, né? Mas entendeu, porque ele entendeu que a gente precisa de coragem para viver. Ele entendeu que quem nos dá coragem é o amor da gente, né? Ele falando do Diadorim, né? Diadorim deixou de ser um nome e passou a ser um sentimento meu. Gente, que isso, né? Realmente é um autor que é extraordinário. Eu estou falando do Grande Sertão porque eu estou relendo agora o Grande Sertão, então ele está fresquinho na minha cabeça. Então essa era a pergunta, que tá relendo o Grande Sertão. Estou relendo o Grande Sertão Veredas para fazer uma apresentação. Entendo. Legal. Bom, gente, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu vou pedir para que vocês façam um último comentário a respeito do que a gente conversou aqui agora, sobre o nosso tema, ou, enfim, só um agradecimento, ou só para a gente finalizar. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de todos, foi muito bom, muito divertido, muito instrutivo. E, de novo, eu repito, assim, uma alegria muito grande ver essa casa cheia e vocês dois aqui conversando sobre literatura, muito importante. Assim que nós terminarmos aqui, vocês dois, né, estarão ali em cima, tem um sofazinho ali fora, ali no canto esquerdo, passando ali onde estão as livrarias, tem um espaço ali, se alguém tiver querer, enfim, um autógrafo deles, eles estarão ali não por muito tempo, porque a Marina tem um voo para pegar logo mais, então vai ter uma dinamização ali para vocês conseguirem, mas logo a gente já vai levá-los ali para vocês, tá bom? Então, eu deixo a última palavra para que a gente se... Obrigada, gente, adorei. Sempre o Paraná pode continuar me chamando, que quando eu puder
Vou atender, adoro. Muito obrigada pela conversa, foi muito gostoso. Obrigado você. Obrigado, gente. Obrigado. Podem continuar me E leiam muito, leiam Mariana, leiam Rogério, leiam Carlos, leiam Ednei Silvestre. Leiam, porque é isso que vai fazer com que o nosso mundo seja um pouquinho melhor. Boa noite, pessoal. Até mais.